Meu nome é Águida, sou médica veterinária, professora do Unisalesiano. Estou aqui hoje para apresentar a mestre Cássia Regina de Avelar Gomes, que irá abordar um assunto de interesse sobre apicultura e meliponicultura. Seja bem-vinda, Cássia, fique à vontade e uma boa palestra para você. Obrigado, Águida. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da professora Águida para fazer parte desse evento, né? Desse grande evento que vocês estão proporcionando para os alunos. E eu vou me apresentar, mas para me apresentar eu vou transmitir já a minha palestra com vocês. E aí a gente já começa. Bom, eu sou zootecnista. Além de zootecnista, hoje eu faço doutorado, né? Estou formada em zootecnia e hoje eu faço doutorado na Unesp de Jaboticabal no programa de Ciências Animal. Eu sou professora da Fundação Educacional de Andradina, do curso da Medicina Veterinária e da Agronomia. Sou coordenadora acadêmica da Anhanguera, né? Sou mãe de 3 filhos. Sou meliponicultora urbana e faço parte, sou responsável técnica do projeto que nós temos em Andradina com a FEA, que é o Resgate Urbano. É um projeto bem bacana e a gente está conseguindo resgatar principalmente as abelhas de caixa de força, né? E enxames passageiros na área urbana. Sou participante de um grupo bem bacana, se vocês quiserem conhecer, que chama Núcleo de Operações Sustentáveis, da qual eu até convido, se quiserem participar. Nós temos no Insta, somos conhecidos como Nós, é aqui da Unesp, de Dracena, da qual eu faço parte também, e a gente trata só de assuntos sustentáveis focados para abelhas, né? Então, eu vou hoje ministrar para vocês, bater um papo com vocês, né? Sobre apicultura e meliponicultura. Quando a Águida me convidou, eu fiquei pensando que tem muitas coisas para serem faladas sobre esses assuntos, né? Mas uma das coisas que eu mais gosto de abordar, principalmente com o pessoal da agronomia, é a diferença entre a apicultura e a meliponicultura. Porque a apicultura é a criação de abelhas apis. Apis são abelhas com ferrão, que a gente conhece, né? Está mais familiarizados. E a meliponicultura é a criação de abelhas sem ferrão, aonde a gente tem um leque muito grande, uma diversidade muito grande de abelhas, e elas também, hoje, elas se tornaram não só uma possibilidade de grandes polinizadoras, mas também elas entram na linha PET, principalmente nos grandes centros. São Paulo já tem vários criadores de abelhas sem ferrão. E as abelhas, né? Quem são as abelhas? Como surgiram as abelhas? Então, as abelhas são insetos que possuem o corpo dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. No tórax, nós vamos ter saindo 2 pares de asas e 3 pares de pernas. Possuem antenas, possuem 5 olhos. E a gente vê que esse grupo de abelhas, eles datam, né? A gente tem a chegada desses insetos, uma linha de evolução, de processo evolutivo, fala que elas surgiram lá no período Cretáceo, há mais de 100 milhões de anos, e que foi um grupo que se originou das vespas. Então, a gente pode entender que as vespas, só tinha-se vespa antes do período Cretáceo, e elas se alimentavam de proteína animal. Então, as vespas, elas são ótimas para controle de pragas, porque elas se alimentam de ovos, de lagartas, dessa parte, né, que é muito utilizado na agronomia para o controle de pragas. E aí nós temos um grupo com a falta de alimentação, um grupo de vespas sai nessa época, nesse processo evolutivo, e começa a gente tem o surgimento das flores, muito grande, abundante, começa a pegar pólen das flores e dá para os filhotes. Então, esse grupo de vespa que começou a alimentar os filhotes,
eles continuaram em desenvolvimento e elas evoluíram para se tornar hoje o que a gente conhece como abelhas, como insetos polinizadores. Então, as abelhas, a gente pode falar que são vespas veganas, né? Elas vão se alimentar de pólen, de néctar. E aí, essa linha evolutiva eu acho muito bacana, porque ela aborda o seguinte: o pólen é o alimento proteico das abelhas. Então, os pólens são fornecidos para os filhotes. E o néctar é o alimento energético. Depois que você já passou pela fase de metamorfose toda, você se tornou adulto, as abelhas se alimentam exclusivamente de néctar, né? Nós temos essa separação da alimentação das abelhas. Então, hoje nós temos em torno de 20 mil espécies no mundo de abelhas. É uma diversidade muito grande. No Brasil, nós temos 3 mil espécies, só no Brasil. Esses números, gente, não são assim, o que a gente estava, o que foi, né, está sendo avaliado, mas ele não é taxativo, não é correto. Ainda acredita-se que tem muito mais espécies do que isso. Só no estado de São Paulo nós temos 1.000 espécies de abelhas diferentes. Então, assim, nós temos uma diversidade muito grande. O único lugar do mundo que não tem abelha é na Antártida. Só, é o único lugar. E aí nós vamos ver, eu trouxe para vocês essa foto que tem no site do estudo, chama Associação do Estudo das Abelhas, que é abelha.org.br. Ela tem um banner, né? Tem muito mais abelhas do que essas que eu coloquei aqui. Mas aqui vocês conseguem ver a diversidade, a diferença que nós temos de abelhas. A abelha que vocês estão acostumados, a apis, aquela abelha africanizada, essa daqui, ó. Essa abelha é a apis, tá? Então, aqui nós temos uma uruçu nordestina. Então, a gente tem um grupo muito grande. Olha, de todas as cores, formas e tamanhos. Mas por que essa diversidade tão grande? Se a gente pegar o processo evolutivo em que elas se dedicaram, se especializaram a polinizar, a coletar alimento das flores, e nós temos uma diversidade floral muito grande, cada abelha atende a uma parte de flores, né? A uma espécie. A abelha que poliniza o maracujá, que são as mamangavas, elas, por exemplo, são especializadas nesse tipo de flor. Se chegar com uma jataí para polinizar o maracujá, não vai polinizar, porque ele precisa de uma abelha que faz vibração. Então, as abelhas se especializaram. Assim como o morango tem uma flor pequena, delicada, ela precisa de uma jataí, uma iraí, uma jataí, porque se chegar uma abelha grande, vai destruir essa flor. Então, essa grande diversidade de abelhas é por causa da diversidade floral, que é muito grande, né? Então, a gente for ver de onde vieram as abelhas, de onde surgiram as abelhas, assim, ou se a gente pensar na classificação zoológica, a gente já sabe que surgiu das vespas, mas elas fazem parte, segundo Moore, ela faz parte do reino Animalia, é uma artrópoda, é da classe Insecta, é Hymenoptera, né? A gente sabe, porque tem asas. A superfamília é Apoidea, a família é Apidae e a subfamília Apini. Nessa subfamília estão todas as abelhas, tanto com como sem ferrão. E aí vai ser na tribo que nós vamos ter a diferença. Então, nós vamos ter a tribo da Apini, que é a com ferrão, que a mais conhecida é o gênero Apis, né? Entre apis, nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês essas apis, que são as mais conhecidas. E a sem ferrão, nós temos uma tribo que é a Meliponine. Então, essa tribo, ela tem várias outras. Então, nós temos abelhas de uma diversidade muito grande de tamanho. E aí a gente pensa, quando que a apicultura chega no Brasil, né? Porque as abelhas, apis, elas foram introduzidas no Brasil. Então, a gente tem um dado oficial de que a abelha chega no Brasil em 1839, quando o padre Antônio Carneiro importa, né, de Portugal 100 colônias de abelhas apis mellifera.
E aí, naquela época, né, quando não tínhamos aviões, navios tão rápidos e velozes, apenas 7 colônias sobreviveram a essa viagem. Então, de 100 colônias, 7 chegam e são instaladas na Praia de Formosa, no Rio de Janeiro. E nós vamos ver a história da apicultura. Toda vez que a gente for ver essa história, nós temos padres. Os primeiros apicultores são padres. Porque se a gente pensar que as abelhas eram cultivadas por causa da parafina das velas, e o lugar que mais tinha consumo de vela eram as igrejas, então aí a gente tem o porquê de ter tantos padres mexendo com abelhas, tá? Em 1956, a gente tem um fato que ocorreu no Brasil e que ele faleceu já, o professor, o Dr. Kerr, ele já é falecido, mas que foi muito julgado injustamente, eu acho, no meu conceito, e ele, com autorização do governo, contudo, em 1956, ele traz as abelhas africanas. Mas para que ele foi trazer as abelhas africanas? É isso que a gente tem que entender. As abelhas europeias elas vieram, se instalaram no Brasil, porque todo gringo, quando chega no Brasil, gosta, né? Então as abelhas não foram diferentes. Chegam as abelhas europeias e elas adoraram o Brasil. Só que quando a gente tinha um pouco de frio, a memória genética delas, elas entravam em hibernação, porque elas sabiam que vinha um tempo ia vir um inverno lá é rigoroso. E aí, quando a nosso inverno não é rigoroso, então logo a gente já tinha florada e elas perdiam essa florada porque estava pequeno o enxame, porque elas estavam, como tem pouco alimento, elas reduzem, a rainha reduz a postura e aí a gente vai ter uma menor quantidade de indivíduos. Então elas são um super-organismos que conseguem muito bem adequar a sua realidade a tudo que está em volta. E isso estava atrapalhando a produção de mel aqui no Brasil, principalmente a polinização, logo depois do nosso inverno, que não era rigoroso. Então, o Kerr traz 30 rainhas da África. E essas rainhas foram instaladas no interior de São Paulo. Ninguém sabe se foi um funcionário, como é que foi, mas ocorreu um descuido e 26 rainhas fugiram. 26 enxames, porque as rainhas já tinham seus enxames. Então, a gente pega a rainha e introduzimos nas abelhas europeias. Então, a abelha africana, ela tem os seus enxames e 26 saem. E uma das coisas que a abelha africana tem, ela não tem essa memória de que o inverno, porque na África não tem esse inverno rigoroso, mas ela tem uma característica muito que não é muito favorável na apicultura, que é a agressividade. Então, a gente tem as abelhas europeias mansas, mas não é que elas estão poucas, não é que elas não produzem muito mel, é porque elas possuem a memória genética do inverno. E aí, quando a gente chega com a africana no Brasil, ela não tem essa memória genética, mas ela é muito agressiva. Nesse acasalamento, alguns enxames ficaram mais mansos, mas nem todos, muitos ficaram agressivos. Então, hoje nós temos um híbrido. O Brasil, toda abelha que tiver com ferrão no território nacional nosso, e ele já foi para cima, né? Já chegou na Califórnia, abelhas, eles chamam de abelhas brasileiras, mas na realidade é o híbrido que foi produzido aqui no Brasil. Então, vocês conseguem ter percepção de que chegaram 7 colônias vivas em 1839? E 26 enxames, 26 rainhas foram soltas da africana. E hoje, no território todo nosso, nós só temos abelhas híbridas. Então, a rapidez que essa troca genética ocorre é uma coisa formidável. É um animal assim que tem um ciclo evolutivo muito rápido e por isso a gente tem uma resposta muito rápida, né? Então é por isso, e ele foi muito julgado, até teve manchetes, as abelhas assassinas atacavam, matavam os animais, cavalos e tudo. Na realidade, elas são agressivas e o intuito de trazê-las para o Brasil foi por pesquisa, tá? Com autorização, ele não fez nada errado assim, não. E aí a apicultura, que é a criação de abelhas apis,
a gente tem várias subespécies, ou também podemos chamar de raças, que são as abelhas das apis melíferas. Então, nós temos a melífera melífera, que é a abelha preta, também conhecida como abelha alemã. Então, vocês vão ver aqui essas fotos, nós temos várias cores de abelhas. A abelha africana é essa mais amarelinha aqui, ó, aquela de baixo, tá vendo? Hoje, a escutelata, né? A melífera escutelata. Quando a gente tem um enxame, quando você conversa com um apicultor, ele fala assim: a abelha, quando é mais escura, ela é mais mansa. É porque quer dizer que no sangue dela, ela tem um pouco mais da europeia, tá? Mas a gente não pode só determinar que a cor vai deixar a mansidão. É que aí vocês já sabem a história de que vem na sua memória genética, vem com a característica dela. Então, nós temos a abelha italiana aqui, que é a Melífera ligústica. Nós temos a cárnica, a Rússia, que é o caucásia, e temos a africana, que é a escutelata. Hoje o Brasil possui um híbrido dessas 5 espécies. Então, nós temos hoje o cruzamento entre todas essas espécies. E a meliponicultura? A meliponicultura ela foi introduzida quando no Brasil? Meliponicultura sempre existiu. É a abelha dos índios, abelhas indígenas. Quem sabe muito bem manusear e aproveitar todos os recursos dela eram os índios. O povo indígena utilizava essas abelhas para curar doenças, para fazer vedações do que eles precisavam de recipiente, de ocas, de flecha. A própolis é extremamente útil para isso. Eles sabem usar tudo que elas poderiam oferecer. E a maioria das abelhas sem ferrão da meliponicultura vão ter nomes indígenas, tá? Eles vão ter nomes no Tupi-Guarani, porque a gente vem dessa cultura deles. Então, nós temos também várias espécies e raças. Então, nós temos a mais comum, que é a jataí. A jataí, eu falo que é uma abelha slim, né? Uma abelha fit. É uma abelha linda, tem os olhos verdes também. E ela, quando ela está voando, ela tem o abdômen bem comprido, bem fino, né? É uma abelha que a gente está muito acostumado a ver na cidade. Mas nós temos a iraí. Aqui eu só trouxe 5, mas, gente, existe umas 300 espécies aqui no Brasil só de abelha sem ferrão da meliponicultura. Aqui nós temos uma uruçu cinzenta, ou tiúba. É uma abelha que produz bem mel. A mandaçaia. A mandaçaia, essa abelha preta, robusta, ela é maior que uma abelha apis e tem a bunda com lista preta e amarela. É uma abelha que esse nome mandaçaia quer dizer vigia bonito em Tupi-Guarani. E nós temos aqui uma foto de uma uruçu amarela, que é uma abelha também extremamente mansa, uma abelha muito bacana de mexer e boa produtora de mel. Todas essas abelhas, elas não possuem um ferrão. Na realidade, toda abelha possui ferrão. O que esse grupo de abelhas não consegue é ferroar. O ferrão está atrofiado, então ele não tem condições de ser exposto do corpo para que a gente leve essa ferroada. E as meliponas, por não ter o ferrão, tá com o ferrão atrofiado, elas vão se proteger. De que forma? Elas nidificam, elas vão fazer as suas colônias dentro de oco de árvore. Ah, mas está sem árvore, então elas estão vindo para a cidade. Então, dentro do concreto, do muro, num buraquinho de serralheiro que ficou do portão. Então, em caixa de energia na cidade, a gente tira bastante jataí. Então, assim, são abelhas que vão tentar se proteger fazendo a sua casa num lugar fechado. Ah, mas eu conheço dessa abelha que faz a casa exposta, igual a apis, que é a arapuá. A arapuá é uma abelha sem ferrão. A arapuá faz sim a casa exposta. Por quê? Porque ninguém, não é que ela é brava, ela enrola no cabelo, ela é bem defensiva. Mas o que a arapuá faz, que nenhum animal quer pegar o seu mel, é porque ela usa fezes de animais e animais em decomposição para fazer os seus potes de mel. Então, ela coloca o mel em potes de barro feito com material que não é bem um barro, e sim fezes de animais
e animais em decomposição. Então, esse mel que ficou armazenado no pote, ele vai sofrer um processo fermentativo, e é como se você fosse comer num prato sujo, tá? Por isso que o mel, falam assim, o mel da Arapuá ou Irapuã é um mel que não é um mel contaminado. Na realidade, o mel ele vai ser contaminado por causa do ambiente que ele vai ser depositado, e não que aquele mel foi produzido de forma contaminada já, tá bom? Então, aqui nós vamos ver o quê? Muitas vezes a gente vê um pito, uma entrada, mas tem vários tipos de entrada. Tem mais grossinha, com as abelhas em volta. Tem, às vezes, entradas maiores. Tem entradas que elas fazem igual umas rachaduras para parecer uma aranha, para despistar os seus inimigos, os pássaros. E aí a gente vai ver uma diversidade muito grande. E, gente, não adianta ficar mandando foto de abelha para mim. Professora, que abelha que é essa? Não, abelhas, as meliponas, nós temos que pegar e tirar foto da abelha e tirar foto da entrada do ninho, porque daí a gente consegue classificar bastante elas, ajuda bastante, tá? Porque é uma diversidade muito grande. Então, elas vão se proteger, elas vão fazer a casa dentro e elas também vão se proteger de outras formas. A jataí, por exemplo, ela pega e joga própolis, achando que você é um inseto. Então, no inimigo, ela joga própolis, gruda as asas, cai e pronto, porque o própolis cola mesmo. Nós temos a abelha, a mandaguari, é uma abelha que ela morde, marca. Quando você fica com o cheiro dela, todas te atacam. Às vezes você está em 3 pessoas e uma só foi marcada, que ela sentiu que é ameaça, e as abelhas só vêm naquela pessoa. Então, elas vão ter a sua forma de defesa. Nós temos uma abelha que tem a cabeça bem laranjadinha, chama caga-fogo, ou trataíra. É uma abelha que ela expele um líquido que dá queimadura de 2º grau na nossa pele. Então, não é porque elas não têm o ferrão que elas não possuem defesa. Elas vão se defender de alguma forma, tá? Como que uma jataí derruba uma abelha apis que é muito maior que ela, uma abelha com ferrão? Várias vão cometer suicídio. Elas mordem e não largam mais. Então, onde elas conseguirem mordiscar a apis, a asa, ou o que for, a apis vai cair com elas e vai morrer. Elas vão se sacrificar em bem da coletividade. O que a abelha faz muito bem é mostrar que o coletivo tem a força de fazer o que quiser, tá? E aí, a gente tem que entender, quando a gente fala de abelha, que a abelha possui também uma sociedade. E essa sociedade a gente chama como casta, tá? Então, a casta, a biologia da abelha, é feita em 3 níveis. Então, nós temos a rainha, que é essa grande, que tem uma aerodinâmica, essa daqui é de apis. A rainha é uma abelha nas apis que ela não vai perder a capacidade de voo por causa do peso do corpo, mas ela vai evitar ficar saindo depois que ela se torna rainha. Nós temos as operárias que vão dar vida em prol da rainha e do enxame. A rainha, ela controla todo o enxame. Se o enxame é bravo, é porque a rainha é brava. Tá? Então, as abelhas, a gente tem um comando muito grande e elas são muito dependentes da rainha. As operárias nascem a vida trabalhando e morrem trabalhando, tá? Uma curiosidade é que a abelha é muito difícil a gente achar abelhas assim, não é que é muito difícil. As abelhas não tendem a morrer dentro da caixa. Até isso elas fazem para não dar trabalho para as outras. Então, no último dia de vida, ela sai como se ela fosse coletar. Ela vai coletar e morre, ou numa flor, ou no trajeto que ela está fazendo. E o zangão? O zangão, ele é maior que a operária e é mais gordinho, mais robusto. Ele é o macho e não tem função nenhuma dentro da colônia da apis. Nós temos algumas meliponas que o zangão exerce função, sim. Ele alimenta, né? Ele ajuda a limpeza, tal. Mas nas apis, a maioria das espécies, o zangão só tem função de copular com a princesa. E para você se tornar rainha na apis, você tem que nascer num berço de ouro. Não pode qualquer uma virar uma rainha em apis, tá? Então, as apis, uma rainha bota 2.000 ovos por dia. Então, nós vamos ter, no enxame forte, em torno de 100.000 operárias.
E vai ter diversas funções. Vai ter uma que vai estar construindo, são as engenheiras construindo os favos, uma que vai estar nutrindo os filhotes, umas que vão estar nutrindo a rainha, umas que vão estar limpando quando nasce, nas células de cria. Nós vamos ter umas que estão limpando, indo para fora, nós vamos ter as campeiras, que é a última fase que a abelha faz, porque o risco de vida é muito grande, é ir para fora, trazer alimento para dentro, tá? E aí, gente, nós temos aí um enxame de 100 mil abelhas que chegam a produzir 40 quilos, né? A gente tem 100 quilos, elas produzem na vida delas em torno de 40 quilos de pólen e 100 quilos de mel, tá? Elas conseguem carregar 300 vezes o seu peso. Visita em torno de 1.000 flores por dia, em torno de 25 quilômetros por hora que elas vão fazer de voo. Para vocês terem noção, elas conseguem, para produzir 1 quilo de mel, elas fazem 4.000 visitas em flores. E aí é o equivalente a 4 voltas na Terra. Então, assim, nós temos que tirar o chapéu para esses indivíduos que mostraram que unidos eles são muito fortes. A gente fala, já existe hoje esse conceito que as abelhas é um superorganismo. Elas não são vistas sozinhas, sim um enxame. O enxame é o superorganismo, tá? Aonde tem uma dependência entre uma parte e a outra. E a sem-ferrão? A sem-ferrão, a rainha, ela se torna fisiogástrica. O que é isso? Depois que ela recebe os espermatozoides, o espermatozoide entra na espermateca, na ápice ele fica armazenado na espermateca. Na abelha sem ferrão, ela ocorre o desenvolvimento da parte do abdômen. E aí, essa rainha ela não consegue mais voar por causa do peso do corpo. Ela continua tendo asas, ela sabe como voar, mas ela não tem a força necessária para levantar. Então, quem falar, eu tinha uma jataí em casa e a rainha foi embora, não, a rainha não vai embora de jataí, porque ela é uma abelha sem ferrão, e uma abelha sem ferrão é fisiogástrica, ela não consegue voar, a não ser que você viu ela sair andando de dentro do enxame, tá? Isso não ocorre também. Então, as abelhas sem ferrão, o que a gente vê muitas vezes que o enxame definha é quando vai fazer troca de rainha. Então, quando a rainha tá velha e uma princesa dá o voo nupcial e não consegue voltar, a rainha morre e aí aquele enxame vai ser condenado porque não tem outra rainha para assumir. É isso que ocorre, tá bom? Então, nós vamos ver, as sem ferrão não fazem favos. Elas fazem célula de cria. Cada bolinha dessa, aqui, ó, aqui tem uma célula vazia, vai nascer uma abelha, tá? A maioria das sem ferrão só tem uma rainha. Nós temos algumas espécies, eu destaco a guaraipa. A guaraipa já foi relatado até 5 rainhas vivendo super bem. E a guaraipa é engraçado, quem tiver a oportunidade de conhecer ou de ver um enxame de guaraipa, em algum meliponário, algum lugar que vocês forem, vocês perguntam, que toda vez que você abre a tampa, as rainhas estão tudo em cima, tá? Dá para ver facinho as rainhas de guaraipa. Então, é isso que eu tenho para falar da rainha sem ferrão. Vocês viram que é muito diferente uma espécie com a outra? Essa diferença é gritante. E aí eu trago para vocês o ciclo de vida das abelhas. Acho que eu não consigo tirar o som. Larva, né? Ovo, larva. Isso branco é geleia, é uma proporção, né, de alimento, geleia real tem um pouco. Aqui nós temos ela fazendo casulo, né? Ela entra no estado de metamorfose e ela faz fio. Vocês viram que tem fio? Aí nós temos pupa, que vai sair, né? Já tá com o formato do adulto. Nós vamos ver o nascimento. Quando elas nascem, vai escurecendo e elas nascem.
E aí eu falo para vocês, então, são animais que fazem metamorfose, são animais que têm um ciclo de vida rápido, aqui no Brasil em torno de 42 dias, né, elas vão viver, as apes, e de quando a gente for ver a importância dessas abelhas, toda vez que a gente pergunta qual que é a importância das abelhas, né? Muita gente fala dos produtos que elas oferecem. Então, nós temos hoje uma diversidade de produto maior. Então, nós não temos só o mel. Hoje nós temos pólen, cera, geleia real, própolis. Nós temos o veneno, que é a apitoxina, que é usado de forma medicamentosa, né? E até coloquei uma foto aqui para vocês verem. A coleta da apitoxina é feita com uma telinha. E aí a gente coloca um vidro, né, embaixo. E essa telinha tem um pouco de voltagem. Quando ela passa, esguicha o veneno nesse vidro. Depois você raspa o vidro e aí você vai ter a apitoxina retirada sem precisar matar nada disso das abelhas. Então, nós temos uma infinidade de produtos hoje, mas a maior importância das abelhas não é o mel, não é ter alimento enriquecido que ajuda a saúde, ou a maior importância das abelhas, né? Apesar que o mel, ó, a gente vai ver, eu trouxe para vocês que o mel, ele em 2021 a gente teve um acréscimo de 112% de produção de mel, né? A gente exportou 112% na exportação, porque o mel brasileiro é considerado mel orgânico, então a gente está entrando aí no PIB. Paraná se destacou, Santa Catarina sempre foi o carro forte, né, da produção. Nós temos o Piauí produzindo bastante mel também. Então, nós fazemos parte do PIB, a gente exporta esse produto, é um produto que tem valor comercial. Os Estados Unidos é um grande consumidor de mel brasileiro. Ele deu uma queda porque temos a Ásia aí competindo, né, com produto com valor mais baixo, mas o nosso mel é muito bem quisto. E a gente tem a Argentina que viu que o Brasil vendia mel e ela entrou com tudo na produção de mel. Então, assim, mas a gente está conseguindo exportar e cada vez mais, e isso é receita para o nosso país, né? A gente, assim, os principais exportadores do mel in natura, tá? O mel natural. Então, nós temos a China, a Ucrânia, a Argentina, Vietnã, a Índia e o Brasil, né? Então, assim, a gente consegue, sim, competir lá fora, a gente precisa tecnificar, melhorar para ter mais produtos. Porque se a gente for ver a produção, né, mundial de 2019, em toneladas, o Brasil, ele ainda está entre os países que produzem 20 mil a 49 mil toneladas. Nós não estamos no grupo dos países que produzem mais, né? O que mais produz é a China, a Turquia, e nós temos a Argentina, a Índia, Irã, México, tudo à nossa frente. E o que eu acho engraçado não, o que eu acho interessante a gente abordar é que a gente é considerado um grande apicultor quem tem mais de 200 colmeias. E aí nós temos muito poucos grandes apicultores aqui no Brasil, tá? Então, se a gente for ver, o mel é produzido não só pelos grandes apicultores, a gente tem os pequenos apicultores aí mandando mel, sim. Fora, gente, que esse mel que é catalogado aqui não é aquele mel de venda informal. A gente deve produzir mais, né? A nossa produção de mel é maior, porque a gente tem o mel de venda informal que ele não entra aqui. Mas a gente não tem muitos apicultores com mais de 200 colmeias. Nós temos 9%, mas eles produzem bastante mel. Então, tem como a gente tecnificar, tem como a gente melhorar, tem como isso subir? Tem. E a gente precisa que tenha interesse, né? A abelha também produz cera, que eu falei. Quem nunca soube de onde vem a cera da abelha, essa foto aqui dá muito claramente para vocês perceberem que a cera sai do abdômen numa fase da vida delas, das glândulas que produzem. A abelha é todinha comandada por glândulas, tá? E aí a gente vai ver que a cera ela entra como oportunidade também de renda para o pequeno produtor, a venda de cera. E hoje a gente tem todo
a gente pode agregar valor a esse produto, né? Não vender mais a cera bruta, e sim produzir velas aromáticas, produzir um monte de produtos com de derivados desse subproduto, e aí a gente consegue atender um mercado de parte de estética muito interessante, né? De cosmético. A gente tem a própolis. A própolis, ela entra aí num poder muito forte na parte de medicamento, né? Na parte de suplemento alimentar. Na realidade, ela é um produto que ajuda muito a aumentar a imunidade. E entre as própolis existem várias cores, lógico, porque depende de onde a abelha buscou essa planta, né? Então, a própolis verde, que é uma própolis muito bem vista, e a nossa própolis verde, a grande produção dela é exportada. Nós temos uma própolis que ela vem do alecrim do campo. Então, se as abelhas foram no alecrim do campo, nós vamos ter a própolis verde. Os estados que produzem é Minas Gerais e São Paulo. A própolis verde, ela é antibacteriana, antitumoral, que é o anticâncer, antifúngica, anti-inflamatória, antimutagênica, antioxidante, antitucerogênico, antiviral, imunomodulador. Ela tem uma infinidade de benefícios para a gente, para o humano isso. Ela é conservante, ela é riquíssima em flavonoides. E aí eu assisti uma palestra do Dr. Jairo Kenup, e em 2018, acho que foi, e ele estuda a própolis verde, e ele mostrou que as abelhas conseguem conservar a própolis que retira-se da árvore. Então, a própolis não é o própolis, é a própolis, porque ela veio da seiva da planta, tá? É feminino. Então, a seiva, as propriedades que a seiva tem, nós vamos ter na própolis. E aí, e melhor, né? Porque elas vão jogar enzimas e aí vão fazer com que esse produto fique mais enriquecido. Então, a própolis verde, vocês sabem que vem agora do alecrim do campo e ela é ótima, só tem benefícios para a nossa saúde. Mas a gente também tem uma outra própolis que chama vermelha. Essa própolis vermelha, ela está sendo muito cotada porque ela se mostrou mais eficiente ao tratamento tumoral que a verde. Só que essa própolis, ela vem de mangue, de uma espécie que chama rabo de bugio, uma planta rabo de bugio, que é dos mangues, dos manguezais. Então, onde nós vamos produzir essa própolis é litoral de Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Tá? É uma própolis que está entrando com tudo, é uma das mais caras que tem no mercado. Nós temos a própolis marrom. A própolis marrom é uma das própolis mais comuns. A gente fala, ela é comum. Ela vem da araucária e da copaíba. A gente tem a produção dela no sul e sudeste. Ela também tem fatores antioxidante, antimicrobiano, e ele é antitoxicidade, mas ela não tem aquele poder que as outras têm, tumoral, né? Bacteriano, tal. Mas ela ajuda sim, principalmente na parte antioxidante, né? Pra gente, se a célula se mantém nova, jovem, o nosso sistema imunológico é jovem, a gente consegue, né, lutar contra os inimigos. Então, nós temos também a própolis da Jurerema, que é a própolis preta. Também é uma própolis que não tem um valor tão grande como a vermelha e a verde. E ela é feita da Jurema preta. Ela está no semiárido brasileiro, tá? E ela é antioxidante e antibacteriana. Então, a própolis também pode agregar valor ao produto. Mas o mais importante das abelhas é a polinização para os humanos. Para nós humanos, eu sei que tem cera, eu sei que tem mel, o mel é delicioso, eu sei que a própolis é benéfica para a minha saúde. A Covid veio aí e mostrou que a própolis verde no tratamento da Covid, que ela é antiviral, ajuda, aumenta a imunidade, mas a maior importância que nós temos chama-se polinização. E aí, 70% dos nossos alimentos são polinizados por abelhas. Então, a gente tem que ver que esse animal é extremamente importante, principalmente para a agronomia. Você vai ter lá 100 mil indivíduos. Vamos colocar aí que você está com umas 30, 40 mil campeiras. Você tem 30, 40 mil indivíduos sem precisar registrar na CLT, sem pagar 13º, férias, trabalhando o dia
todos os dias, não trabalham à noite. E aí, para fora, né? Elas trabalham dentro do enxame. E aí vocês têm que aproveitar essa oportunidade. E, gente, não é só as frutas ou os legumes, os alimentos que dependem da polinização. Já foi comprovado, e nós vamos ver, que os alimentos que são autopolinizados, como soja, café arábica, a presença das abelhas, a gente tem um aumento de produção, tá? Então, a gente consegue ver, ó, um morango que foi mal polinizado. Ele é tortinho, é feinho, não é aquele morango bonito, grande, vistoso. Quem poliniza o morango é a jataí. Então, se você vai ter uma estufa com morango, você vai criar morango, você tem que ter jataí. Se você quer uns morangos bonitos, vai ter que ter jataí, tá? Assim como muitas outras, né? Tomate, a gente tem uma diversidade, pepino, uma diversidade muito grande de alimentos que dependem da polinização. E aqui eu mostro para vocês em vídeo, que eu acho muito bacana vocês verem, elas coletando pólen e uma abelha tomando água. Quem nunca viu essa abelha do lado direito aqui, tá com a glossa, que a gente fala, né? A língua chama glossa, coletando a água de uma flor. E temos também uma abelha aqui do lado que está ventando e ela está coletando pólen, tá? Então vocês conseguem ver que a atividade delas de coletar alimento é o que faz a polinização, tá? Essa daqui ela tá só pegando água, mas ela podia estar coletando néctar. O legal desse vídeo é que vocês conseguem ver bem a glossa das abelhas, né? E aí a presença das abelhas não é só quantidade de alimento, é qualidade. Aí tem uma acerola polinizada por abelha, olha o tamanho do fruto, e uma não polinizada, tá? Quem poliniza a acerola é a abelha das famílias das centres, é uma abelha que vibra também, é uma abelha grande, é uma abelha tranquila, e ela causa um aumento na qualidade do fruto. Além de ficar mais doce, ele vai ficar maior. Então, a presença das abelhas é indiscutível no que a gente fala, no quesito em quantidade e qualidade de alimento, tá? Nos Estados Unidos, isso foi em 2015, a cada $1 investido em polinização, eles tinham um retorno de $78 para o agricultor. Então, lá nós temos uma polinização dirigida, uma polinização onde tem empresa que só faz polinização. Isso aqui são caixas de abelhas no caminhão, chama polinização migratória, indo para onde tem, onde vai ter florada. Então, a canola daqui, aí põe aqui, depois vem para outro lugar. E aí eles vão viajando conforme vai precisando da polinização. É só durante a florada que as caixas ficam, né, o período, e aí chama-se polinização dirigida. E hoje aqui no Brasil nós temos, tá? Nós temos, né, aluguel de colônias de enxames, de abelhas, tanto com ferrão como sem ferrão, para produção de frutas, produção de alimentos. Então, as abelhas entram aí, hoje, mostrando o seu papel bem importante na produção de alimentos. E essa polinização dirigida ou migratória, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma realidade com a maçã. Então, para vocês entenderem um pouco, a cultura da maçã em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, custa R$60 para colocar uma colmeia por florada. Então, a florada dela, eu vou deixar uma colmeia, R$60. Então, você vai precisar usar, você pode chegar a usar 60 mil colmeias por ano. Você vai colocar quanto? Se você colocar de 2 a 3 colmeias por hectare, você vai ter uma produção de 35 toneladas de maçã por hectare. Se você colocar 6 colmeias por hectare, você vai produzir 79 toneladas de maçã por hectare. Vocês estão vendo que a presença da abelha e a gente colocando ela de uma forma intensificada durante aquela florada, a gente consegue ter um aumento de produção de alimento, fora a qualidade dessa maçã, que é indiscutível.
tá? Então, nós vamos ter, você vai gastar R$ 180 por hectare, você vai ter mais de 6.000 quilos de maçã por hectare. Será que compensa ou não alugar essas colmeias? Tá? Será que quem produz vai gostar? Então, hoje, a gente tem as abelhas entrando na produção de alimento. Nós temos também, agora, uma outra pegada que as abelhas conseguem fazer, que é salvar as florestas. Principalmente as florestas brasileiras, tá? Elas são ótimas polinizadores, elas são ótimas para produção de frutos, produção de quantidade de alimento, mas a gente tem também as florestas aí se beneficiando com a presença das abelhas. A floresta amazônica, nós sabemos que 90% das espécies que tem na floresta amazônica precisam de polinização cruzada. Precisa que alguém leve o pólen de uma flor para outra. E aí, 80% das plantas superiores dependem dos insetos para que ocorra a formação dos frutos. 42% polinizada apenas por uma espécie de abelha na floresta amazônica. 12% das plantas são polinizadas por 2 espécies de abelhas. E 46% por 3 ou mais espécies de abelhas. Se a gente tem a abelha produzindo fruto, quem vai se beneficiar com isso? Os pássaros, os animais que se alimentam. E aí nós temos, depois, esse fruto, essa semente caindo no chão, nascendo. Então, nós temos um ciclo sustentável e aonde a abelha é um fator muito importante para que isso ocorra, tá? Então, eu concluo para vocês que abelhas são animais de produção. Nunca falaria para vocês colocarem num carro desse jeito para vender mel, tá? Mas aqui é para mostrar para vocês que a abelha produz também. A maior importância dela é a polinização, mas ela também é um animal de produção. Quando ela for a gente enxergar dessa forma, quem sabe a gente chega igual à Austrália, né? O enxame no Brasil, a gente consegue produzir 18, 22 quilos de mel por ano, é a média brasileira. Na Austrália, eles produzem 120 quilos de mel por ano com um enxame. Quem sabe a gente chega lá o dia que entender que esse animal tem todo esse potencial. O mel é um potencial, né, que todo mundo sabe, é um valor agregado a um produto. E a diferença entre mel de abelha ápis com ferrão e de abelha sem ferrão é que a abelha ápis, o mel depende da florada. Gente, se for comprar mel e não tiver escrito de que flor que ele veio, será que ele veio de uma flor? Eu não compro mel se não tiver flor. Então, eu tenho que saber se aquele mel veio da onde? Veio da laranjeira? Ou veio de plantas silvestres? Porque eu não consegui determinar que era uma espécie só de flor, de planta. Então, nós vamos ter aí uma tonalidade grande de mel, uma diferença. O mel, por exemplo, de eucalipto, ele é mais escuro, tá? Ele fica entre esses 2 tons. Como nós temos um mel mais claro que esse amarelo, que é o mel de cipó-uva. É um mel extremamente claro. Então, nós temos o mel da apis, vai depender a coloração, vai depender o aroma, vai depender da flor que ele veio, da espécie floral. Então, ele pode ser de uma única flor, e quando eu coloco lá na laranjeira, mel de laranjeira, é monofloral. Ou pode vir de várias flores. Quando eu pego mel silvestre, eu não sei qual que veio, tá? Então, nós vamos ter toda essa diversidade, porque depende da flor que ele vem. E mel açucara, viu, gente? Mel açucara, sim. O mel, ele possui 22% de umidade, por isso que ele se conserva e dura muitos anos. É muito baixa a umidade do mel. Então, a abelha pega e vai deixar o açúcar da fruta purinho lá. Então, nós temos que essa mania, às vezes, o mel açucarou. Não, mel açucara. Isso é sinal de que o mel é bom, tá? Mas eu posso falar para vocês, tem muito mel bom que não pode açucarar. Então, a gente só vai saber se o mel é bom ou não comprando de quem a gente confia. Sabendo se a pessoa é de confiança. Ou do local, né? Ou da empresa que tem uma confiança. E o mel não pode ser descongelado em micro-ondas. Ele açucarou? Ferve a água, põe em banho-maria. Ferve, desliga e põe lá. Ou põe no sol. Ele vai soltar, ele volta, tá?
A gente não pode esquentar o mel acima de 65 graus, que ele perde algumas propriedades medicinais que ele tem. E o mel da meliponas é diferente. O mel das abelhas sem ferrão, o aroma da jataí é um aroma só. Quem tomou mel da jataí é o mel da jataí, aquele mel mais azedinho. Parece que colocou um limãozinho. Ele pode estar... o mel de jataí fermentado, tem mais um gosto de álcool, um gosto mais forte. O Nordeste gosta muito desse mel fermentado. Eu acho que parece estar estragado. Mas é uma questão de paladar. Então, a gente vai ter uma diferença no estágio do mel de processamento dele, mas não em aroma por causa da flor. Porque o mel das abelhas sem ferrão, independente da flor, ele vai ser curtido como se estivesse num barril, tá? Eu falo assim, que o mel da apis é o suco de uva. E o mel das abelhas nativas, das abelhas sem ferrão, é o vinho, porque ele vai ficar nesses potes de mel. Esses potes de mel que vão dar esse aroma para ele, tá? Só que ele tem um problema que a da apis não tem. Ele tem maior quantidade de água, ele é mais líquido, tem 27% de umidade. E tudo que tem água dentro estraga mais fácil. Então, a forma de armazenamento dele é diferente. Tem quem vende o mel fermentado, então ele faz o processo de fermentação. Tem quem vende o mel resfriado na geladeira, né, a baixa temperatura. Existe quem vende o mel desumidificado, tira um pouco da umidade dele para 22 para ele não estragar. Os mel de meliponas também podem açucarar, tá? Mesmo sendo mais líquido. A uruçu é mais comum de açucarar, tem umas espécies que são mais comuns, também depende da época do ano, mas pode açucarar também. E quem pode criar abelha? Qualquer pessoa. O com ferrão, o que não pode, assim, a pessoa tem que tomar cuidado é quem tem alergia à apitoxina, né? Tem que fazer um cadastro no GEDAV como apicultor e tem que ter todo um kit de EPI. A sem ferrão, qualquer pessoa pode realizar um cadastro também no GEDAV. Você tem que fazer um cadastro dos enxames no CIGAM e tem que solicitar autorização e guarda no CISFAL por 10 anos. A gente tem essa autorização de criar. Acontece o seguinte, para criar abelha, qualquer um pode criar. Mas uma coisa que tem que fazer antes de sair criando abelha é estudar. É estudar mesmo, aprender, porque é um animal. Um animal que merece ser respeitado, valorizado, e a gente só vai fazer isso quando a gente conhece esse animal. Então, conhecendo esse animal, a gente pode sim fazer com que ele trabalhe em benefício nosso, né? E aí eu encerro para vocês essa palestra falando que a vida é a flor da qual o amor é o mel. Quem falou isso foi um escritor e poeta francês, Victor Hugo. Agradeço a presença neste evento, nesse segundo congresso que vocês estão tendo. Tem muita coisa para ser abordado de abelhas, mas que se eu conseguir colocar para vocês que é um animal importante, e quem não pensava em abelha e agora pensa um pouco, eu já me sinto feliz por ter conseguido, né, atingir despertar esse interesse. Muito obrigado a todos vocês, e eu falo assim, criar abelha a gente tem que plantar, né? A melhor coisa para criar abelha, para preservar a abelha, é diminuir o uso de pesticida, ter um manejo mais consciente, ter todo aquele cuidado que a gente tem que ter em pensar que o inseto está ali. As abelhas, eu falei para vocês que elas só trabalham de dia fora, né, fazendo campeira. A abelha só se orienta, ela só vai voar, né, e fazer a orientação através do sol, da luz solar. Então, a luz solar é um GPS para elas se orientarem. E com isso, a gente vai ter todo esse trabalho sendo feito de dia. Então, se você tiver algum manejo para fazer nas plantas, faça à noite. E não de dia, que na hora que elas estão lá. Então, ela vai acordar com o nascer do sol e ela vai se recolher no pôr do sol. É assim que a gente, conhecendo as abelhas, a gente consegue conviver junto com elas.
O café, o Cristiano Menezes tem um trabalho já publicado, mais de um trabalho, aonde a presença da abelha mandaguari aumentou em 26% a produção do café arábico. E além de aumentar o tamanho do grão, a quantidade, né, a produção, o tamanho do grão, aumentou a intensidade do café. Isso é dinheiro para o cafeicultor. A soja, a presença das abelhas apis na soja, a gente tem um aumento de 20% da produção de soja. É interessantíssimo vocês, como agrônomos, terem essa visão e pensarem muito bem em ter esse inseto como aliado na produção de alimentos para vocês. Viu? Muito obrigado. E vamos ver se a professora Águida vai entrar ou se eu já posso dar boa noite, um até mais para vocês e até um próximo evento. Oi. Oi, professora. Boa noite. Muito obrigada, professora Cássia. Nós, do Unisalesiano, estamos muito felizes dessa palestra linda e maravilhosa que você acabou de apresentar. Tá? Nos trouxe muito conhecimento na área, no assunto. Acredito que todo mundo ficará muito feliz. Muito obrigada. Obrigado mesmo, viu? Até mais para você. Até uma próxima. Até mais.